Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, tem o jornal mais antigo em circulação no estado. A cidade, com mais de 174 mil habitantes, é o terceiro maior núcleo industrial e a quinta maior economia catarinense. O jornal O Correio do Povo foi fundado em 10 de maio de 1919. Na época, o município ainda era distrito de Joinville e o pequeno povoado se desenvolvia em torno da estrada de ferro. Jaraguá do Sul, em 1919, era só Jaraguá, era um distrito de Joinville, tinha em torno de 9 a 10 mil habitantes e vivia praticamente da agricultura. Eram poucos os engenhos ou alguma coisa referente à agropecuária que se transformava em produtos industriais. O Venâncio da Silva Porto e o Arthur Miller eram pessoas vinculadas ao tabelionato, ao cartório local, e eles resolveram iniciar o jornal. Pesquisando hoje, olhando o contexto da época, acreditamos que era até por uma necessidade, né, do próprio distrito e dos próprios cartorários que esse jornal se estabelecesse, porque eles precisavam ter um local de publicação dos atos do tabelionato, né? Então, os casamentos, essas coisas todas tinham que ser publicadas. E isso sempre tinha que ser feito em Joinville. Então, eles tinham sempre que se deslocar a Joinville para fazer isso. E também, Jaraguá não podia mais ficar dependente de jornais de Joinville, que na realidade só traziam conhecimento das coisas que aconteciam em Joinville. Muito pouco era da região aqui de Jaraguá. E aí o Venâncio cria o jornal e o Arthur Miller uma tipografia. Então eles vão fazer um trabalho em conjunto e o Venâncio fica por alguns anos e depois somente o Arthur Miller assume o jornal. E o que representou para a cidade a introdução da imprensa? Mudou alguma coisa, ou no comportamento, ou em outros aspectos de Jaraguá? Mudou bastante, porque antes você tinha as coisas, digamos assim, você precisava conversar com as pessoas, ir atrás para saber alguma informação. E ali no jornal ele começou a trazer essas informações, principalmente as informações que eram de caráter mais abrangente, né? Por exemplo, campanhas de vacinação, o que acontecia no município, vai se fazer obra, vai ser aberta estrada, agora foi lançado tal imposto, que daí, no caso, a intendência distrital publicava, e depois o município. Então, todas essas coisas passam a ter uma visibilidade maior. Então, não é só de boca a boca que você vai tendo a informação, você passa a ter ela de uma forma escrita. E, além disso, dinamiza também o mercado local, porque você faz propaganda, né? Então você tem lá a propaganda do teu comércio. O Arthur Miller ele tinha a papelaria junto com a tipografia, então, por exemplo, ele fazia muita propaganda. Se fazia muita propaganda de remédios. E uma outra coisa que era importante para a época, não existia médico fixo em Jaraguá. E aí os médicos vinham e faziam consultas nas farmácias existentes. Então, no jornal, apareciam os dias que esses médicos estariam para fazer consulta à população. Então, ele virou um meio de informação, de conhecimento, né, devido aos diversos artigos que ali também eram publicados, e também essa forma de contato daquilo que acontecia com a cidade e com a população em geral. Acredita-se que o público, primeiramente, era um público mais da elite, né, porque o jornal era um artigo, digamos assim, de luxo, né, para se ter, mas as casas comerciais sempre tinham um jornal, então às vezes a pessoa ia fazer alguma compra, alguma coisa, ou ia no dentista, alguma coisa assim, e ficava esperando e lia o jornal. Mas com o tempo o jornal se popularizou. Lendo o jornal você percebe que ele era vendido em todas as regiões. Tinham representantes do jornal em diversos pontos da cidade, no interior da cidade. Então o agricultor, o dono de grandes terras, também fazia a leitura do jornal. A publicação bilíngue sempre foi desde o início do jornal. O jornal sempre tinha as páginas em alemão. As pessoas se comunicavam mais na língua alemã aqui em Jaraguá do que em outro idioma. A maioria dos habitantes era de origem alemã
Então eles se comunicavam mais dessa língua, para eles era muito mais fácil. Então o jornal, quando abriu, ele já tinha essas páginas em alemão, tinha a pessoa que fazia a tradução de artigos que estavam em português, fazia para alemão, mas a maioria dos fatos, e isso é interessante, das coisas que aconteciam em Jaraguá, principalmente os fatos políticos, estava só em alemão. E a campanha de nacionalização do governo Getúlio Vargas no final da década de 30, ali, a partir de 38 foi proibido a página em alemão. Então de 38 até 45 a gente não vê mais nada de página em alemão no jornal, era tudo em português. E mais tarde vai ser introduzido novamente essa página, permanece por alguns anos e depois ela se exclui. Mas a gente percebe que a página em alemão era muito bem-vinda em diversas comunidades de Jaraguá. O que o Correio do Povo representou para a história de Jaraguá? O Correio do Povo, para a história de Jaraguá, foi um importante elo de comunicação da comunidade com os poderes constituídos e foi também um meio de fazer com que a população tivesse voz. Então, por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou, na parte, por exemplo, da construção do primeiro hospital, né, que hoje é o Hospital São José. O Correio do Povo foi uma voz muito forte nesse momento. Foi uma voz que via jornal, teve uma discussão muito grande, por exemplo, com Joinville, com jornais de Joinville que eram contra. Diziam que Jaraguá era muito próximo de Joinville, para que fazer um hospital aqui? Só que as pessoas eram transferidas daqui e morriam no caminho. Né? Não tinha esse serviço e precisava disso. Então o jornal foi muito contundente nesse aspecto. Então teve alguns aspectos assim que o jornal foi essencial para dar voz a comunidade como um todo. O jornal sempre foi tido como uma fonte secundária, mas em alguns aspectos ele se torna primária por causa de coisas que não existem mais onde pesquisar. Então hoje a gente pesquisa muito no jornal Correio do Povo por causa da história que ali está inserida. E ele, em alguns momentos, ele realmente fez uma pesquisa para colocar no jornal. Então, se você for olhar o jornal da década de 70, principalmente do ano de 1976, quando é o centenário da colonização do município, nós temos diversas informações nos jornais que até hoje são utilizadas. O jornal O Correio do Povo passou por 4 fases. Depois dos primeiros proprietários, foi vendido para a família Tomelin. Em seguida, para a família Schmeckel, e desde 2007 está sob novo comando. Nesta nova etapa, se transformou em rede OCP. Eu trabalhei por 32 anos numa empresa multinacional aqui de Jaraguá do Sul, a WEG, e meu último cargo foi como diretor, como presidente das operações da WEG nos Estados Unidos. E em 2005, eu tomei uma decisão de sair das operações do Grupo WEG e me especializei em governança corporativa, lá nos Estados Unidos. E hoje sou conselheiro de algumas empresas aqui no Brasil. Em 2007 eu estava no aeroporto de Atlanta, vindo para o Brasil, e eu ouvi numa bancada, numa sala de pré-embarque, um jornal local lá de Atlanta. E eu olhei para aquele jornal e pensei, por que não? E aí que veio por que não adquirir um jornal. Vim para Jaraguá do Sul, procurei os antigos proprietários do jornal, negociamos e acabei adquirindo o Correio do Povo. Quem eram os proprietários na época? Era a família Schmeckel. A esposa do seu Eugênio Schmeckel ainda vive, é uma grande e assídua leitora do Correio do Povo, e a família deles foi proprietária do jornal por muitos anos. O que atrai o senhor nesse ramo? A nossa missão no jornal, ela é de contribuir com o desenvolvimento econômico, social, político e cultural de Jaraguá do Sul. Eu diria que eu me identifico muito com essa missão e queria contribuir com o desenvolvimento de Jaraguá do Sul, ou de alguma forma retribuir aquilo que Jaraguá também me deu. Logo que nós assumimos, nós transformamos o jornal em totalmente colorido, trouxemos um número maior de profissionais, que são os geradores de conteúdo, e fizemos diversas mudanças nesses 12 anos de história do jornal. E o maior avanço foi
a transformação também em plataforma digital. Fizemos investimentos, trouxemos profissionais, pessoas jovens, pessoas com vontade e com conhecimento na área digital para desenvolver essas plataformas. Foi uma fase inicial muito difícil, porque era o final do impresso, mas era o início do digital, mas não conseguia dar viabilidade. Por quê? Porque o mercado de anunciante não via ainda o meio de comunicação digital como um meio de fazer os seus anúncios para os seus públicos. E nós, internamente, pouco conhecendo de digital, não conseguia fazer chegar essa nova realidade aos anunciantes. Aí me associei com três pessoas da área digital, que já tinham um veículo, que é o Por Acaso, e o Aconteceu em Jaraguá. Nós trouxemos esses 2 veículos e esses profissionais para dentro da rede OCP de comunicação, e aí sim nós conseguimos começar a viabilizar o digital. Hoje o digital é uma realidade, ao contrário de 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, quando os anunciantes procurávamos quase que exclusivamente o impresso, hoje buscam quase que exclusivamente o digital. Nós produzimos podcast, nós produzimos vídeo em todas as plataformas digitais. Foi uma mudança não só necessária, como viável. E a comunidade e os agentes da comunidade entenderam aquilo que nós estávamos nos propondo a fazer e vieram junto conosco. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos só na rede WhatsApp, que é mais conhecida, nós temos mais de 30 mil membros que recebem notícias via WhatsApp diariamente. E qual a tiragem do jornal impresso? 6 mil. Nossa tiragem é de 6 mil e há um número que é lido por unidade de jornal, uma média nacional que é de 5. Então nós estamos atingindo mais ou menos 30 mil pessoas diariamente com o jornal impresso. Mudou o tipo de conteúdo que as pessoas procuram? Temos que distinguir, de novo, o impresso do digital, porque são públicos de faixa de idades diferente, procuram às vezes os mesmos assuntos de forma diferente. O jovem hoje, principalmente o millennial, ele, por um excesso de opções, ele acaba tendo dificuldade, ele tem uma certa paralisia de fazer escolhas. E quando faz a escolha, já se arrependeu. Sabe, é um processo que não é só na área de comunicação, mas é um processo que o mundo está vivendo. Antigamente, nós tínhamos, quando só existia um tipo de calça jeans, e a gente tinha que usar aquela calça jeans até ela começar a perder a cor. Hoje você tem centenas de opções e você vai lá, escolhe, e quando você sai da loja você se arrependeu, porque você acha que tem uma escolha melhor. E assim está a comunicação. E assim está a comunicação. E ainda existe espaço para textos longos, grandes análises jornalísticas? A gente faz pesquisas mensais com os nossos assinantes, o que chamamos membro da comunidade OCP. Essa pesquisa tem nos mostrado que os artigos longos, talvez pela própria faixa de idade, eles não são mais bem-vindos. E por isso, nós mudamos, a última alteração do nosso projeto gráfico já leva em consideração isso. Você vai ver que os artigos são bastante curtos. E a pessoa que lê, ela lê pouco, mas ela está informada de tudo. Hoje, onde chega o OCP? O OCP Digital está a matriz aqui em Jaraguá do Sul. Nós temos o OCP Joinville, nós temos o OCP Florianópolis, e que são todos vinculados acionariamente ao OCP de Jaraguá. E nós estamos criando licenças na área digital, no OCP Digital. O primeiro foi o OCP Vale Europeu, em Blumenau, e agora nós já estamos desenvolvendo o OCP em Criciúma, segundo passo em Chapecó e depois em Lages. Nós somos o segundo veículo digital mais acessado de Santa Catarina, perdendo apenas para um dos nossos concorrentes que está em Florianópolis, que é a rede NSC. E nós não conseguimos competir com a rede NSC se nós formos adotar uma estratégia direta. O que nós fizemos? Nós buscamos as lideranças locais. Nós somos líderes em Jaraguá, nós somos líderes em Joinville, e naturalmente que não somos em Florianópolis, mas seremos
em Criciúma, seremos em Blumenau, seremos em Chapecó. Na somatória, nosso plano é que na somatória a gente seja o líder digital de Santa Catarina. Não se acreditava em 2007 que os jornais impressos iam enfrentar os problemas que enfrentam hoje. Mas nós enxergamos, e como eu vivi muitos anos e continuei morando nos Estados Unidos depois de 2007, inclusive, eu via lá as coisas aconteceram mais rapidamente. E aí eu falei, bom, isso não vai deixar de acontecer no Brasil. Portanto, vamos nos ajustando para não sermos pegos de calça curta. E aí essa história agora de um jornal impresso de 100 anos, nós estamos com uma jovialidade da parte digital. Embora me considere um jaraguense nato, sou natural do Rio do Oeste. Cheguei aqui em 78 e trabalhei na WEG inicialmente, 25 anos fiz uma carreira na WEG. Foi na WEG que eu conheci o proprietário do jornal, o Sr. Walter Jansen. E em 2007, daí eu fui convidado, participei de um processo seletivo aí, e fui convidado a assumir a direção do jornal Correio do Povo. E aí, então, eu comecei essa nova missão dentro do jornalismo, né? Mas desempenhando a função de direção, ou seja, fundamentado em gestão. Hoje, há 2 anos, eu passei a direção para outro jovem aí, a diretoria, e estou na condição de conselheiro, né? Participo de alguns projetos estratégicos aqui. Você chegou a fazer um resgate desses 100 anos do jornal? Então, com base em todo esse acervo que nós temos armazenados aqui em Jaraguá, no nosso arquivo histórico, lá em Florianópolis, na Biblioteca Estadual e também um pouco na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, nós já estamos com esse acervo todo digitalizado, né? Os nossos leitores poderão entrar no nosso portal e conferir o ano que ele quiser lá dentro, os temas que ele quiser. Ele pode transitar por essa história toda nossa, essa história centenária. Esse trabalho, ele nos permitiu também fazer recortes importantes dessa história. Então a ideia, junto com 2 escritores aqui de Jaraguá, o Carlos Schroeder e o João Chudini, nós, num café, a gente debateu essa possibilidade. Nós temos hoje os instrumentos todos aí na mão, praticamente 90% do acervo digitalizado, nós podemos fazer isso. O trabalho maior que deu foi selecionar quais são os recortes históricos publicados no Correio do Povo que impactaram o desenvolvimento de Jaraguá nesse longo do centenário. Então, a ideia era essa, por décadas, década de 20, de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Assim, por décadas, a gente foi situando o leitor para o mundo, situando o leitor para o Brasil e situando o leitor para Jaraguá. O que acontecia no mundo na década de 20, o que acontecia no Brasil na década de 20, o que acontecia em Jaraguá na década de 20, registrado no Correio do Povo. Então essa mais ou menos é a dinâmica da construção dessa obra que fez sucesso, está fazendo sucesso aí. A gente está disponibilizando essa obra para todos os nossos leitores, os nossos membros, né? Que nós chamamos membros, o OCP, que são os assinantes. E quais são as grandes manchetes desse Então, centenário? olha só, o Correio do Povo nasceu lá quando terminou basicamente a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial terminou lá no final de 1918. Já em maio de 1919 nasceu o Correio do Povo. Né? Então o Correio do Povo ele foi registrando esse final da Primeira Guerra, como é que o mundo estava se transformando, quais foram na época as grandes mudanças na geopolítica e também o que nos impactava aqui em Jaraguá, tudo isso registrado no Correio do Povo. E depois vem a Segunda Guerra Mundial, já em 1939, que o Correio do Povo registrou tudo, né? Todo esse período de 39 a 45. Então tinha ali matérias, manchetes como aos pracinhas de Jaraguá que foram servir na Itália, que foram combater na Itália. Nós temos os pracinhas que retornaram, né? Os pracinhas jaraguaenses que retornaram da Itália, os pracinhas que não retornaram, que ficaram lá. Então nós temos essas manchetes todas, né? A estrada de ferro, a estação ferroviária
quando foi ampliada, porque é em torno da estação que a cidade foi se desenvolvendo, né? A pedra fundamental da prefeitura, né? A construção do colégio São Luís, a primeira formatura das normalistas na época, né? A primeira formatura dos meninos que eram de São Luís, as meninas que eram do Colégio Divina Providência. Então, tudo aquilo que impactou, manchetes, por exemplo, como a explosão da fábrica de pólvora, que existem inclusive filmes, né? Está lá 3 edições do jornal, 3 edições cobrindo, né, aquele acontecimento, e nós temos inclusive sobreviventes da época, né, que deram vários depoimentos também. Então a gente sempre esteve muito atento a registrar tudo isso aí e não trabalhar só com a notícia, mas com o reflexo dessa notícia, né? As pessoas que testemunharam hoje dão depoimentos, enfim. Quando foi instituído a Associação Comercial e Industrial Jaraguense, né, lá na década de 50, 60, se eu não me engano, por aí, é onde começa o boom industrial de Jaraguá do Sul, né? Então, junto com esse boom industrial, foi instituído a Associação Industrial, né, Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul. Então, nós temos a primeira ata que formalizou essa associação que existiu para quê? Para integrar e para fortalecer o ramo industrial. Então ali foram surgindo Duas Rodas, foram surgindo ali a WEG, né, que hoje é uma multinacional, Marcato, essas indústrias todas aí de transformação, né, que foi o segundo, vamos dizer assim, o segundo boom econômico de Jaraguá. Então a gente sai daquela matriz agrícola e vamos para a matriz industrial com essas grandes empresas aí, a Marisol, enfim, né, no ramo têxtil. Nós tivemos cheias, né, de enchentes assim, importantes aqui, com deslizamentos, né, onde morreu uma família inteira também. E o que fica para a história, além do jornalismo, são também os anúncios interessantes, né? Uma parte do conteúdo desse livro que a gente publicou foi resgatar os anúncios mais inusitados da época, né? O jornal ele funcionava como um auxiliar da polícia, né? É o atestado, é quase quase uma declaração de prisão, né? É dizer assim, olha, se você não se retratar no jornal, você vai ser preso, né? Então existia essa coisa. Então do tipo assim, olha, declaro para os devidos fins que aquilo que eu falei do fulano de tal não é verdade. Estou declarando isso, né, no jornal e diante do quarteirão do policial, né, que não é verdade aquilo que eu falei sobre o senhor tal. Então daí ele se livrava da prisão, mas tinha que estar declarado no jornal. Eu, fulano de tal, aviso que não me responsabilizarei por qualquer dívida que a minha mulher fizer na praça. Então tinha outro assim também. Estou avisando ao cliente do meu galinheiro que já reservei uma boa carga de chumbos, né, para lhe dar como recompensa, porque, claro, o cara estava roubando galinha do galinheiro dele, e ele botou lá, olha, você que vai lá no meu galinheiro, você é um cliente do meu galinheiro, eu já reservei aqui uma boa carga de chumbo para te dar como recompensa. Eram feitos tudo manualmente, né? Nós vemos lá da técnica do linotipo, né, dos desenhos à mão, que existiam caricaturistas bons na época também que sabiam desenhar bem, a fotografia era muito rudimentar, era o clichê que se chamava, né, clichê. Então, para fazer um clichê, era muito comum, às vezes, você ter uma foto de um político lá em 1930 e depois aquela foto da mesma posição, mesmo semblante, estava repetindo anos depois, porque era difícil fazer um arquivo de fotografias, né? Construir uma fotografia, revelar ela em vidro na época. E como foi essa evolução? O Correio do Povo ele teve momentos assim difíceis na sua trajetória, né? Ele passou por perseguições políticas, né, por decretos de mordaça, ditaduras e tudo isso aí. O Correio do Povo sobreviveu e foi se reinventando. Mas eu acho que a grande reinvenção ele vem com o surgimento da internet, né?
porque daí se transforma todo o conceito de fazer jornalismo, o conceito de imprensa, né? Então, quem se reinventa mais rápido, quem responde de forma mais imediata a essas transformações, estão aí. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos instalado dentro do Correio do Povo, estrategicamente, uma empresa de cientistas da comunicação. A empresa está instalada aqui para, primeiro, suprir as nossas necessidades e depois também vender as suas produções para o mercado. Mas o objetivo dela é estudar para onde está indo as tecnologias de informação, de comunicação, para onde está indo o jornalismo. São jovens, né? São nerdzinhos, que a gente chama, que estão ali conectados com o mundo da comunicação, online. E o que representa para Jaraguá do Sul ter o jornal mais antigo em circulação no estado? Por que, na sua opinião, na sua avaliação, acontece isso? Por que é Jaraguá que tem esse jornal? Que os jaraguenses, de forma geral, têm muito orgulho do OCP. E o OCP tem muito respeito na comunidade, porque ele sempre se pautou não só pela ética, mas pela veracidade da informação. Então, quando tem até situações, quando diz, fulano faleceu, já viram se o OCP já deu? Então, por causa da credibilidade da informação, tudo é checado na rede OCP para ver da veracidade. Porque ainda mais hoje que nós vivemos num mundo de fake news, então um jornal de 100 anos com a credibilidade de não apresentar fake news tem um valor muito grande. Nós temos uma grande equipe, nós sempre estamos procurando novos talentos. Eu me motivo muito de sempre estar com as pessoas mais jovens, que têm aquela grande vontade de crescer também na vida. E eu faço aqui um pouco do papel de um coach, né? Onde procuro sempre desenvolver esses talentos que eu falei, para que a gente possa ter uma cabeça de obra cada vez melhor e não mão de obra, né? E nesse papel de coach, qual assim a mensagem que o senhor daria para outras empresas de comunicação que querem chegar aos 100 anos? A grande mensagem, e não há segredo, e eles todos devem saber, e todos estão sofrendo, é se associar com pessoas que conheçam bastante digital e façam investimentos em digital, porque a realidade futura cada vez mais é digital.